Olá, caros alunos e alunas, tudo bem? Como sabem, sou o professor Maurício, de Filosofia do Colégio Renascer. E na aula de hoje iremos fazer uma síntese geral do nosso conteúdo, do que nós já refletimos até então, acerca do pensamento filosófico do mundo antigo, de maneira mais expressiva, sobre o pensamento clássico. Frente a isso, nós fizemos até então uma análise significativa acerca da contribuição da filosofia clássica para todo o mundo ocidental e, concomitante a isso, nós analisamos de maneira específica a centralidade da reflexão filosófica de Sócrates, Platão e do grande Aristóteles. Dentro de um âmbito metódico, didático, pedagógico, nós tivemos aí 3 aulas respectivas, no qual tiramos aí um espaço de tempo significativo para que falássemos de forma acertada sobre a contribuição de cada membro que forma aí a tríade mais famosa de toda a história da filosofia. E ao longo das aulas, creio que foi aí possível detectar, compreender que quando falamos em filosofia, seja em qualquer momento da história, nós temos que aqui fazer uma citação direta ou indireta, ou seja, reconhecer a contribuição significativa de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Esses caras, eles conseguiram aí, dentro da sua análise filosófica, dentro da tentativa de interpretar questões que envolvia o próprio homem e a vida em sociedade, eles contribuíram, construíram os alicerces fundamentais para o conhecimento e toda a ciência que fora desenvolvida posteriormente aos mesmos. Na aula de hoje eu quero, portanto, fazer com você aqui uma análise holística, ou seja, uma revisão de caráter geral, para que possamos fixar, compreender dentro de um campo amplo o que foi a filosofia clássica e qual foi, portanto, a validade, a relevância dos pensadores Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos nós? E nesse âmbito de revisão, podemos então mais uma vez falar um pouco sobre a centralidade do pensamento filosófico clássico. E nós já sabemos também que quando falamos em filosofia clássica ou pensamento clássico, estamos fazendo alusão a um momento que compreende toda a filosofia antiga. E claro que a filosofia antiga ela é composta por 3 importantes períodos. O primeiro chamado de período pré-socrático, no qual refletimos a priori, em aulas anteriores, acerca dos filósofos da physis, no qual os mesmos estavam preocupados em investigar, em entender a origem, a ordem, o funcionamento de todo o cosmos. Frente a isso, estamos agora aqui a pensar, a discutir acerca do entendimento, da contribuição dos filósofos clássicos. E nós sabemos que a centralidade da filosofia clássica se compreende enquanto uma investigação de caráter antropológico, ou seja, Sócrates, Platão e Aristóteles colocam em xeque uma reflexão acerca do próprio homem e da sua vida em sociedade. E, de maneira mais específica, podemos aqui destacar a grande contribuição socrática, fazendo alusão ao método socrático, que o mesmo aí pode ser entendido pelo menos em 2 partes singulares. A primeira, a ironia, e tendo aí como culminância a maiêutica, ou seja, Sócrates compreende que o conhecimento é algo indelével ao próprio homem. O que é isso, professor? O conhecimento estar no próprio homem, faz parte dele, e a missão do filósofo é propiciar os mecanismos possíveis para que o próprio ser humano possa dar parto às suas ideias, ou seja, possa trazer à tona o seu conhecimento. E a preocupação socrática primordial é a construção, é desvelar um conhecimento que realmente possa fazer frente ao que é verdadeiro e ao que é real. E podemos também agora falar um pouco sobre a grande contribuição de Platão, o mestre Platão, discípulo fiel de Sócrates, que podemos aqui destacar que, inclusive, tudo que nós sabemos de Sócrates, uma vez em que o mesmo não teve aí a preocupação de deixar
coisas escritas, devemos aí principalmente ao seu filósofo, ao seu discípulo, Platão. E dentro desse âmbito, podemos afirmar que a principal ideia, que faz aqui alusão à contribuição da reflexão filosófica do mestre Platão é a defesa da teoria de um mundo das ideias, onde, segundo ele, estão os exemplares perfeitos e completos de tudo que nós percebemos pelos sentidos. Daí, nós fizemos uma análise, uma reflexão singular acerca da alegoria da caverna, em que o filósofo, uma vez libertado desses grilhões, representado pelo prisioneiro, e quando ele vai para fora da caverna e tem contato com o sol, que representa a luz do conhecimento, que vem iluminar e dissipar toda a ignorância, ele tem a missão também de levar as pessoas a um caminho de reflexão. Daí, o grande Platão, ele compreende a realidade dentro de dois prismas. Existe o mundo sensível, onde é o mundo dos sentidos, algo limitado, algo apenas de um caráter representativo. Neste mundo físico não está a verdade. Ao contrário, a verdade está no mundo das ideias, onde tem aí a essência e os primórdios do conhecimento, que o homem pode acessar através da razão, da reflexão filosófica. E nós, na última aula, concluímos aí a nossa reflexão filosófica frente ao pensamento clássico, descrevendo a contribuição do grande Aristóteles, discípulo de Platão, que inclusive também vai ter algumas divergências teóricas, conceituais e filosóficas frente ao pensamento do seu mestre chamado Platão. Nesse âmbito também, nós vimos que se Platão tem uma visão mais idealista da realidade, do conhecimento, da própria filosofia, o Aristóteles terá aí uma construção epistemológica de teor empírico. Professor, o que é isso? Aristóteles se predispõe a refletir acerca do conhecimento dentro de um campo experiencial. Para ele, o conhecimento pode e deve ser acessado e compreendido na realidade concreta, na vida concreta. E aí nós percebemos que na metafísica aristotélica, o mesmo filósofo define as 4 causas das coisas a seguir, que podemos aqui exemplificar enquanto causa formal, causa eficiente, causa material e causa final. E fizemos aí uma pesquisa singular acerca do entendimento metafísico de Aristóteles e também vimos aí um vídeo incrementar a esta reflexão. Para que possamos mais uma vez aqui destacar e compreender a grande contribuição do filósofo Aristóteles, eu quero que nós possamos entender o mesmo enquanto um dos primeiros cientistas de toda a humanidade. Há quem diga que Aristóteles ele foi o primeiro cientista de toda a humanidade. Ele vai ser o pensador que vai contribuir, ele vai ser o principal contribuidor, digamos assim, da construção, da cultura, do conhecimento, da ciência de todo o mundo ocidental. Por isso, quando nós falamos em Aristóteles, temos que reconhecer o seu valor, porque o mesmo ele desenvolveu uma filosofia de caráter extenso, abrangente, de muita significância, uma vez que podemos aqui descrever a sua obra, dentro de um campo holístico, a partir de uma reflexão metafísica, dentro do campo da própria ética, da política, trazendo também uma contribuição para a física, para a matemática e para tantas as áreas do conhecimento, tanto das áreas naturais como biológicas e exatas. Aristóteles, portanto, é um pensador completo. Beleza? Por fim, eu quero que nós aqui possamos ter compreendido, dentro de um campo geral, quem é a tríade filosófica clássica e qual é a sua importância para o entendimento da filosofia, da cultura como um todo, do conhecimento e da ciência, inclusive nos tempos atuais.
Por isso, caro aluno, cara aluna, quando você ouvir a palavra filosofia em qualquer momento da história, seja no mundo antigo, é claro, medieval, moderno e contemporâneo, nós precisamos aqui ratificar, dentro do discurso direto ou indireto, a importância da tríade filosófica clássica, que é formada, como nós sabemos, por Sócrates, Platão e Aristóteles. Beleza? A você um forte abraço, até a nossa próxima aula.